Olá, galera! Olá, estamos aqui mais uma vez juntos para resolver algumas questões que podem estar na sua prova. Mas lembrando que esse aqui é só o esquenta, esse aqui é só o começo. Professor, o começo de quê? O começo do nosso aulão que vai ocorrer no dia 9 de julho, lá em Brasília, no Colégio La Salle. E lá, galera, lá vai estar o tiro certo, lá vai estar aquelas questões que irão cair na sua prova. Claro, contempladas com as questões que estão aqui. Então aqui hoje é o esquenta, mas eu te espero lá no dia 9 de julho no Colégio La Salle. Pessoal, vamos iniciar nossas questões? Hoje é bem tranquilo, são questões que você vai perceber que não tem dificuldade. Sou o professor Kleber Monteiro e vamos resolver aqui algumas questões hoje. A primeira questão diz o seguinte, olha só. Desde o início da construção de Brasília, os migrantes de baixa renda vêm sendo direcionados para as áreas periféricas, devido a políticas públicas institucionais que visam sua integração à cidade, seu encaminhamento ao mercado de trabalho de acordo com a sua qualificação e a melhoria de suas condições de vida. Pessoal, vamos destacar aqui algumas palavras? Vamos destacar algumas palavras que são extremamente importantes. Professor, quais palavras, por exemplo? Deixa eu ver aqui. Ele cita primeiro o seguinte, ó, desde o início da construção. Ou seja, quando começou a construir Brasília, os migrantes, que a gente pode denominar inclusive como os candangos de baixa renda, ou seja, os mais pobres, já eram direcionados para as áreas periféricas. Pessoal, essas áreas periféricas aqui a gente pode denominar como o quê? Cidades satélites. Devido a políticas públicas institucionais que visam sua integração à cidade, ou seja, que visava eles serem inseridos, serem integrados à realidade do DF, seu encaminhamento ao mercado de trabalho e de acordo com a sua qualificação e melhoria de suas condições de vida. Gente, dá uma olhada nesse mapa que eu trouxe aqui para vocês. É um mapa hoje atual das regiões administrativas, tá? Mas na época eram cidades satélites que eram criadas. E eu vou destacar as primeiras que foram criadas. Olha aqui, ó. Taguatinga, Braslândia, Planaltina, qual mais? Gama, Ceilândia. Pessoal, o que eu quero que você perceba, todas são cidades satélites, ó, distantes. São cidades satélites distantes. Então volta na questão. Essas cidades satélites, corta para mim aqui, corta para mim a tela agora, a imagem, e me diz o seguinte: essas imagens satélites, elas foram planejadas? Não foram. Essas cidades satélites, desde o início da construção, já existiam? Não. No início da construção existiam favelas, existiam grupos, núcleos habitacionais onde essas pessoas habitavam, mas não existiam as cidades satélites, essa periferia planejada. Então, quando o item traz, põe na tela aí o item, quando o item traz, desde o início da construção, os migrantes de baixa renda vêm sendo direcionados para áreas periféricas devido à política pública institucional. Nunca teve uma política de integração. Nunca teve colocar ele para a periferia para eles conseguirem o mercado de trabalho, os candangos. E nunca mandaram ele para a periferia para melhorar sua qualidade de vida. Lembrem-se, a ideia de mandar os candangos para as periferias era por conta de quê, professor? Segregação. A capital não poderia ter favela, a capital era uma cidade planejada, era o centro administrativo do país, então não poderia ter favela. Por isso mandavam, né, e sugeriram mandar ele para onde? Para longe, para a periferia. Então essa primeira questão, nós podemos marcar ela como o quê? Errada. Primeira questão, claramente errada. E pode julgar esse item aí como item errado. Beleza? Item errado. Segunda questão. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Dá para colocar aqui, ó. Item errado. Vamos para a nossa segunda questão? Bora, professor. O que diz a segunda questão? Olha só. As cidades satélites constavam no plano urbanístico original de Brasília, pois os idealizadores da capital previram que haveria necessidade de criar núcleos habitacionais para abrigar os operários no início da construção. Gente, vamos lá? Vamos pegar só aqui um detalhe, ó. As cidades satélites constavam no plano urbanístico original.
Galera, será que constava? Existia o planejamento das cidades satélites no plano original? E ele ainda continua, pois os idealizadores da capital previram que haveria a necessidade de criar núcleos habitacionais para abrigar os operários, do início da construção. Gente, ponto interessantíssimo que eu quero que vocês lembrem aqui é o seguinte: os operários eles vieram, mas a ideia é que eles viessem e que eles fossem embora. Não tinha uma ideia, não tinha um planejamento para fazer com quem? Com eles. Lúcio Costa até comenta que quando chegasse a 500 a 700 mil habitantes, isso nos anos 2000, haveria necessidade de outras cidades. Mas essas outras cidades surgiriam, cresceriam da necessidade da cidade central, Brasília. Beleza? Mas originalmente tinha? Não tinha. Dá uma olhada na tela. Dá uma olhada na tela que eu trouxe uma informação bem interessante para você. Olha só. Pontos importantes sobre essas cidades satélites. Primeira, não foram previstas no plano original de Lúcio Costa, nem planejadas. Segundo, concentram a maior parte da população. Terceiro, concentram os trabalhadores de menor remuneração. Quarto, possuem oferta de emprego menor que o crescimento populacional. Quinto, tem carência de saneamento, infraestrutura, áreas verdes e de lazer. E sexto, apresenta um sistema de transporte e hospitalar deficitário. Então, essas aqui são características da construção dessas cidades satélites. Agora, volta lá no item. O item fala, as cidades satélites constavam no plano urbanístico? Acabamos de ver aqui, ó. Olha lá. Não foram previstas no plano original de Lúcio Costa, nem planejado. Então, a gente já pode iniciar aqui marcando o item como o quê? Errado. O que torna errado? Isso aqui, ó, dizer que constava no plano urbanístico de Lúcio Costa. E ainda dizem que eles previram que haveria necessidade de criar núcleos habitacionais para obrigar os operários. Pessoal, não eram para obrigar os operários do início da construção. Esses núcleos que eles previram era para abrigar o próprio desenvolvimento da população nos anos 2000. A população ia crescer e aí para abrigar a própria população, que eles falaram que quando Brasília, nos anos 2000, chegasse a 500 e 700 mil habitantes, que teriam as cidades. Beleza? Então põe na tela aí, gabarito do nosso item número 2, um gabarito tá errado. Lembre-se, pessoal, essas cidades satélites hoje, elas recebem outra nomenclatura. Você não pode esquecer que esse termo aqui, ó, cidade satélite, hoje, ele recebe uma outra nomenclatura. Qual nomenclatura, professor? Hoje ela é denominada como as famosas regiões administrativas. Lembre-se sempre de olhar o contexto da sua questão. Se ele falar que hoje as regiões administrativas, o item está certo. Se ele falar que hoje as cidades satélites, aí está errado. O termo cidade satélite hoje só é usado popularmente, culturalmente, ou quando se referencia à década de 60, quando elas de fato eram cidades satélites. Beleza? Terceira questão aí na tela. Terceira questão que diz o seguinte: a capital federal possui vários núcleos ou partes. Além do plano piloto, existem as denominadas cidades satélites, onde se concentram menos de 40% da população do DF. Vamos analisar em partes essa questão, porque essa questão ela é muito, muito interessante, né? Ela dá para a gente analisar tranquilamente em partes, para ficar mais fácil o entendimento sobre essas cidades satélites, ou RAs, como hoje são oficialmente denominadas. Olha só. A capital federal possui vários núcleos ou partes. Pessoal, verdade. Verdade. Brasília hoje, não só Brasília, né? O Distrito Federal, porque ele coloca a capital, ele se referencia a quem? A Brasília, né? A capital federal é Brasília. Mas a gente pode expandir um pouquinho aqui. O DF, como um todo, ele apresenta vários núcleos ou partes. Então, a gente tem um núcleo comercial em Brasília, tem um núcleo mais voltado para o setor hoteleiro, nós temos ali uma área mais turística, temos uma área voltada mais para o lazer,
Não é mais apenas um centro administrativo como planejado inicialmente. Então, a capital federal possui vários núcleos ou partes. Perfeito. Brasília apresenta vários núcleos ou partes. Professor, e o DF? Se ele coloca ali, o DF possui vários núcleos ou partes. Perfeito também. O DF ele cresceu muito, as RAs cresceram muito. E aí ele continua. Além do plano piloto, existem as denominadas cidades satélites. Olha o contexto. Denominadas cidades satélites, tá certo. Lembre-se que o conceito cidade satélite não caiu em desuso, tá? Tem o conceito de cidade satélite. E ainda continua dizendo, onde se concentram, aí aqui eu quero sua atenção, menos de 40% da população do Distrito Federal. Pessoal, olha só, a população estimada hoje de Brasília, quando eu falo Brasília, o plano piloto, a população estimada hoje do plano piloto de Brasília é de aproximadamente 230 mil habitantes. O Distrito Federal todo, ou seja, as outras 32 regiões administrativas, teriam fazendo um cálculo como base 3 milhões de habitantes, teriam em torno aí 2 milhões 750 mil habitantes. Então, quando a questão diz, olha na tela, menos de 40% da população deve estar na cidade satélite, está claramente errado. Pessoal, praticamente toda a população do DF, apenas 220 mil aproximadamente habitantes estão no plano. O restante tudo é nas RAs. São 32 RAs contra 1 RA. Então o item a gente pode julgar aqui por conta desse final. Esse final aqui é o menos de 40%. A gente pode julgar esse item como item o quê? Errado. O item claramente errado. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa aula. E repito, hoje foi um esquenta, porque dia 9/7 nós temos um encontro marcado. Aonde? Lá na revisão, no revisaço da revisão PGE, beleza? Uma aula sensacional lá no Colégio La Salle, onde eu estou separando as questões únicas e, claro, aquelas questões que vão cair na sua prova, tá? Esse aqui é só esquenta. Agora lá o bicho vai pegar. Vejo você dia 9/7, nosso sprint final na revisão PGE. Forte abraço e até dia 9. Valeu!